Tarde, o presidente Michel Temer decretando intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Vamos por partes. O que é uma intervenção federal? A intervenção federal é quando a União retira parte ou totalmente a autonomia de um estado por motivos determinados no artigo 34 da Constituição Federal, que nesse caso for para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, a questão da segurança pública do Rio de Janeiro. Tá? Então essa seria a fundamentação dessa retirada. O que é preciso dizer é que essa é uma medida extrema tida como tal pela Constituição Federal. Uma vez que a Constituição admite somente 3 hipóteses e que a Constituição não pode ser emendada: estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Se essa medida é extrema, se retirar a autonomia de um estado é extremo, soa muito estranho que o governador do estado tenha aceito a situação da intervenção federal no atestado de incompetência da sua própria administração, sendo ele do mesmo partido do presidente da República. É aí que começa uma discussão de cunho político. Qual a discussão? Se a intervenção federal é necessária ou não. Na minha opinião, desnecessária. Primeiro, porque não há discordância do governador do estado com a entrega da segurança pública para as tropas do governo federal. Um acordo de cooperação, o qual já foi feito na Rio 92, na Olimpíada, na Copa do Mundo, e que poderia ser feito. Aí você pode dizer, mas isso daí já mostrou que não foi suficiente. Se a gente for analisar o que aconteceu depois da retirada do acordo de cooperação, não foi suficiente, mas se mantido, seria. Então as tropas ficaram lá o tempo inteiro? Não, ficaram só durante o evento X. E deu resultado? Deu. Então se ela deu resultado, ela poderia ser estendida para outro prazo, uma vez que o governador e o presidente estão afinados na mesma linha de cooperação. Ótimo. Se ela é desnecessária, então por que a medida foi tomada? Aí vem uma consequência da intervenção federal, que além de retirar a autonomia de um estado da federação, ela é capaz de impor ao Congresso Nacional um silêncio em relação a emendas constitucionais durante o prazo de vigência da intervenção. Aí vem a discussão política sobre a reforma da Previdência. O governo, prestes a sofrer uma derrota no Congresso Nacional, histórica em relação a uma reforma política de um presidente da República, toma uma medida em que o Congresso Nacional dificilmente vai ser contra. Como que o Congresso Nacional não vai aprovar uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Para a população isso não seria aceito, a população não entenderia, mas o Congresso automaticamente, ao aceitar o decreto, ele se impede de alterar a Constituição Federal e tira da pauta a Previdência Social até dia 31 de dezembro. Estamos diante de um fechamento implícito, silencioso do Congresso Nacional até 31 de dezembro. Implícito, acho até estranho dizer implícito, porque o presidente da República, no seu discurso do decreto, ele disse que se houver apoio para a reforma da Previdência durante o período da intervenção federal do Rio, ele vai cessar o decreto para fazer a reforma da Previdência. Então, fica claro para nós que ele quis esvaziar um discurso de oposição, evitar uma derrota política no Congresso Nacional, utilizando indevidamente de uma medida extrema que a Constituição Federal prevê no seu artigo 34. É lamentável, mas é assim que está ocorrendo no nosso país. Mais um dos exemplos que o direito constitucional tanto temia ocorrendo na prática. Um Estado perdendo a sua autonomia. A questão da segurança pública pode sim ser resolvida durante o decreto de intervenção, e é isso que o presidente quer para recuperar sua popularidade, inclusive, que é muito baixa, mas poderia ser solucionada da mesma forma com o apoio do governo federal, sem fechar o Congresso Nacional. Fica aqui um alerta: estamos com o Congresso Nacional fechando em razão de uma discussão de segurança pública do Rio que poderia ser solucionada sim sem esse decreto. Um abraço, até a próxima.